Tu, como é que é? Estás porreiro? Pá, olha, o que a gente fazia se calhar era falar sobre isto pessoalmente, porque eu não sei até que ponto é que tenho o telefone sob escuta do Ministério Público. E o pior é que se eu tiver o telefone sob escuta, eles vão-me ouvir a dizer para vocês colocarem like neste vídeo, meus amigos, portanto não percam tempo e metam gosto neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores e partirem também nas vossas redes sociais, é verdade? Portanto, já sabem o que fazer, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas todas, e podem também usar o código SOUSA10 na Prozis, que ninguém vos vai colocar o telefone em escuta. Pelo menos, acho eu. Ora, Cília Meireles teceu alguns comentários críticos, quer à esquerda, quer à direita, na verdade à classe política em geral, e portanto vamos ouvir porque são relacionados também com a questão das escutas de António Costa e o comportamento da classe política relativamente a isto que se está a passar em Portugal. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Eu acho que isto não é uma questão de medo, porque toda a gente compreende. É uma falta de vontade, então? Não, Política? é uma coisa... Quando quem tem que ter uma ação ou tomar uma decisão é a classe política, e é a classe política que está sob suspeita, é evidente que qualquer pessoa razoável não quer tomar uma ação que possa ser interpretada no sentido de estar a fazer isto, que é para ver se não é investigado. O medo é este e isto... Só aqui uma coisa que é... concordo inteiramente com ela, só que um pormenor é que a Cília Meireles começa por dizer que não é medo, mas depois diz o medo é este. Portanto, há claramente um medo por parte da ação da classe política neste momento, à esquerda e à direita. Eu diria mais à esquerda, porque a esquerda esteve a governar o país durante 10 anos, portanto a conectividade da mesma com as instituições de poder em Portugal é muito superior às da direita, vamos ver daqui para a frente, mas a realidade é que, não, ao mesmo tempo que eu acho que a justiça tem que ser célere e competente nas suas ações e não deve incriminar mediaticamente ninguém, essa mesma justiça também não se deve retrair no sentido de se necessitar de fazer escutas a alguém ou de investigar alguém, não deve se sentir retraída para o fazer. Portanto, aí estaríamos num processo complicado. É por isso que isto é muito insidioso. E eu gostava também de fazer aqui um bocadinho de história, porque parece que agora toda a gente acordou para uma realidade que é nova. A realidade, tendo-se tornado mais banal, não é tão nova assim. Eu lembro-me, por exemplo, quando Lucília Gago foi nomeada, eu lembro-me até de terem sido levantadas várias suspeitas de ligação ao PS, que é para se perceber como a partidarização destes temas e olhar para eles sobre uma ótica partidária, consoante quem está a ser investigado, é perverso. E elas surgiram, sobretudo, no campo da direita e, como se percebe, hoje em dia parece que é exatamente ao contrário. Parece que a Procuradora é inimiga do PS. E depois... E só aqui acrescentar uma coisa, que é... Há alguns tempos atrás, algumas décadas, a conectividade do controle daquilo que se dizia ser o Ministério, no disco disse da rua, não é? Estava mais conecta à esquerda, não é? Portanto, era o que o Cília Meireles aqui estava a dizer, mas até havia, alegadamente, ligações ao PCP, mas enfim, este disco disse da judicialização da política ou da politização da justiça, que é o que aqui se trata, ou seja, da intromissão dos partidos políticos dentro dos mecanismos da justiça, do regime democrático português, esse é que é o grave problema. Isso é que é o grave problema, porque a partir do momento em que temos a intromissão da parte política na parte judicial, o que nós temos não é uma separação de poderes, mas um controle de dois poderes, que têm que estar separados em termos de checks and balances para a existência de regime democrático, e se não os tiverem, a existência de regime democrático, passa a redundância, não existe. E é disto que se trata o problema, e a Cília Meireles aqui aponta muito bem alguma hipocrisia da classe política, agora mais direcionada à esquerda sem eu querer estar a partidarizar. Olha, a doutora Ana Gomes, eu lembro-me de a ter visto cavalgar muitos casos que nem chegaram a ser casos judiciais e até, creio eu, se terá constituído em assistente em vários processos e chamam muitas vezes corruptos e vigaristas a muitas pessoas sem que houvesse um processo judicial. Nós não podemos achar que os julgamentos na praça pública são muito maus em alguns momentos e depois já são muito bons noutros momentos quando eles nos dão jeito politicamente. Eles ou são maus ou são bons. E por isso é que me parece que a partidarização e entrarmos aqui numa lógica de que as coisas são diferentes consoante os suspeitos são de uns partidos ou são de outros, é particularmente perversa. Agora, nós temos que poder confiar na justiça. Como é que a justiça é confiável? Eu concordo com ela, ou seja, eu não acho que tenha que haver um favorecimento mediático ou político consoante as personagens políticas em questão. Vou dar aqui um exemplo. Ideologicamente falando, Isaltino Moraes está mais próximo daquilo que é a minha pessoa em termos de ideologia do que propriamente, vamos dizer, uma personalidade de esquerda que não esteja envolvida num caso de corrupção. Vou dizer, por exemplo,
Francisco Assis, vou tentar. Portanto, claramente que sim. Agora, de um ponto de vista de comportamento judicial, eu vou sempre preferir um Francisco Assis do que propriamente um Isaltino Moraes, se me faço entender. O problema é que a justiça, nos dias de hoje em Portugal, não se comporta, nem tem a celeridade suficiente para que a maior parte da população, e até em termos mediáticos, seja-lhe depositada a confiança que eu acho que a justiça num regime democrático deveria merecer. Se, quando investiga, das duas uma, ou não encontra prova, e pode acontecer, porque é normal, mas aquilo que tem que fazer é arquivar o inquérito e o assunto fica aí sanado. Se encontra prova, tem que encontrar em tempo útil, tem que produzir acusação e tem que obter condenação. E isto depois também leva-me a outra questão, porque o assunto não pode ser só da Procuradora-Geral da República, também tem que ser do Conselho Superior do Ministério Público, porque enquanto nós não tivermos uma avaliação dos procuradores que fazem estas investigações em função dos resultados, não apenas disso naturalmente, mas em que isso seja também um fator, eu acho que vai ser também difícil conseguir uma verdadeira reforma, porque há uma coisa que todos percebemos, é que tem que haver independência da Procuradoria-Geral da República para poder investigar quem quer que seja. Eu quero viver num país em que a Procuradoria-Geral da República se entende que deve investigar o Primeiro-Ministro, que o possa fazer e que possa pedir ao Supremo Tribunal de Justiça para ele ser constituído arguido. E o problema, mais uma vez, na íntegra concordo, a questão é que nós estamos a viver num país onde houve divulgação de escutas e não deve acontecer, porque depois, mesmo que haja, vamos imaginar, em determinadas circunstâncias, provas concretas relativamente a algo que foi cometido de forma ilícita, se as provas foram adquiridas de forma ilegal, então essas provas são completamente descredibilizadas para o sustento daquilo que será o fundamento da condenação da pessoa em questão, que está a ser julgada. Portanto, aqui há vários problemas. É que neste momento, quando se ouve uma escuta, que foi divulgada, não é? O que acontece é que em Portugal, neste momento, nós vemos as pessoas mais preocupadas com a questão da divulgação da escuta do que propriamente com o conteúdo da escuta em si. E o problema que foi posto nos últimos dias, relativamente à questão da divulgação da escuta, foi talvez direcionado em demasia para a comunicação social, quando a comunicação social tem a responsabilidade de informar. Ora, se a comunicação social, ou seja quem for, teve acesso a essa escuta, é porque houve alguém dentro do processo e do mecanismo de justiça, neste caso do Ministério Público, creio eu, que liberou essa mesma escuta. Portanto, a responsabilidade aqui, ou a culpa, se quiserem, não é propriamente dos meios de comunicação que têm o dever de informar. É daquele, daquela ou daqueles que permitiram a liberação e este rasgo de informação para os meios de comunicação. E, portanto, isso é uma descredibilização do próprio sistema de justiça. E se isto é mais uma descredibilização para o próprio sistema de justiça, como é que as pessoas nesta situação podem ouvir os políticos dizer que temos que confiar na justiça num ato em que é uma descredibilização total ao próprio sistema da justiça? Portanto, fica complicado. Parece que é uma bola de neve e um círculo vicioso. Quero viver num país em que ela seja livre e que não haja poderes que eu não vejam que impeçam de fazer isso. Mas quero não viver num país em que isto tudo também tem consequências e não num país em que isto possa acontecer sem que exista nada por trás disto e sem que existam factos. Queria também ouvir a Cília sobre a questão da Procuradora, se deveria ou não ser chamada ao Parlamento. Vários partidos, eu acho que sim, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o LIVRE, o PCP e o PAN, já se manifestaram a favor. O Chega disse que não. Em relação ao PS e à Iniciativa Liberal, não quiseram reagir quando foram questionados pela SIC. O Chega, eu creio que posso estar equivocado. Eu não sei se o Chega disse que não. O Chega adiou, creio eu. Não sei se... Posso estar equivocado, eu aqui não confesso que não tenho a certeza, mas acho que o Chega disse que não agora, porque há outras audições, no caso, Nuno Rebelo de Sousa, enfim, mas permite, ou deseja, que a PGR vá, a Procuradora vá ao Parlamento, mas posteriormente. Creio que é isto. Mas sim, para todos os efeitos, recusa no momento, se bem que a minha opinião é que uma história tem sempre dois lados ou mais, e portanto é sempre preciso ouvir os dois lados. De um lado, já se ouviu os visados relativamente ao processo do caso das gêmeas nesta situação em concreto, e portanto, se os parlamentares e o Parlamento acham em determinada medida que é necessário ouvir outro lado da história, então, certamente, vamos a isso, ou neste caso, inquirir outro lado da história. Por mim, acho que isso é um bom serviço à democracia, a meu ver, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PAN, enfim, quem quer que seja, esteve bem, se acham necessidade, eu acho bom, porque eu acho bem no sentido da clarificação daquilo que é o processo da história em concreto que se está a analisar e, portanto, a minha faca corta à direita, de um lado a direito, à direita também, mas tento que seja à direita em primeiro lugar. Portanto, de um lado eu acho bem que se chame os intervenientes, o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, Lacerda Salles, quem quiserem, ao processo do caso das gêmeas, mas por outro lado, enfim,
acho que também é importante ouvir o outro lado da história, ou inquirir o outro lado da história. Portanto, concordo que vá toda a gente o máximo possível. Em relação ao PSD e ao CDS, ainda não sabemos a AD, porque não houve uma resposta. Com toda a franqueza, tenho muitas dúvidas. Por um lado, acho que sim, acho que ela deve dar explicações ao país. E eu relembrava até que o primeiro magistrado da nação é o Presidente da República. E que, portanto, ele também deve ter uma palavra a dizer. Claro que o facto de ele também estar no meio de um caso judicial, porque nós também banalizamos e judicializamos casos que, do meu ponto de vista, são políticos, transformando-os em casos penais e em casos de justiça. Tenho dúvidas, por um lado, acho que sim, que ela deve dar explicações ao país. Por outro lado, tenho muitas dúvidas na partidarização e na tomada de posição de diferentes partidos em relação a este tema, precisamente por isto que acabei de dizer. E, sobretudo, há um espetáculo a que eu também gostava de... Só uma parte, eu gosto da coerência que a Cecília Meirelles apresenta, porque ela começou a dizer e a criticar a partidarização das questões em si, das questões judiciais, e agora quando a jornalista, que não o disse por mal, disse apenas por um enquadramento de circunstância, disse o PCP, o BE, o LIVRE votaram a favor de Lucília Gago, o Chega disse que não, ou adiou, seja o que for, e ela disse que não queria entrar muito por aí. Eu acho que isso é coerente. Eu acho que fica-lhe bem, acho que era só um pormenor importante. Não assistir, que é o espetáculo de haver ser questionada por partidos em concreto sobre casos em concreto e sobre detalhes de investigação, e acho que isso pode acontecer. Claro que os deputados são eleitos, têm legitimidade para o fazer, mas não o devem fazer, e posso lhe dizer, e esta última comissão de inquérito que está a decorrer na Assembleia da República, acho que ultrapassou alguns limites. Acho que a generalidade dos deputados não, estiveram muito bem, mas acho que há ali um ou outro momento em que eu acho que um dos primeiros garantes do Estado de Direito também tem que ser os deputados e o Parlamento. E termina aqui, ela aqui claramente está a fazer uma referência, ela não diz o nome do Chega ou do André Ventura, parece-me claramente que ela está a fazer essa menção. Aqui eu já não concordo com ela. Discordo do Chega, claramente, em o Chega ter reticências em chamar a Procuradora ao Parlamento. Eu acho que deve ser chamada, não é? Portanto, pela razão que vos mencionei, que enunciei anteriormente, ouvir um lado e o outro, acho que é importante, se nós queremos saber a verdade, e é isso que queremos, não é defender partidos, é saber a verdade. Portanto, eu acho que os dois lados devem ser inquiridos nesta história. Não concordo tanto, é quando ela diz que não gostou, parece-me ser o Chega, não vou estar a acusar diretamente porque ela não menciona, mas é isso que me parece, enfim, tendo em conta toda a conjuntura, porque eu honestamente não acho que o André Ventura tenha estado mal ou tenha sido mal educado. Aquilo é uma comissão de inquérito, ninguém, acho eu que tenha o mínimo bom senso, contradiz o facto de ser uma mãe a tentar obter o melhor para as suas filhas. Ninguém coloca isso em questão. Agora, outra coisa são os favorecimentos políticos e a podridão estatal dentro dessa mesma administração pública, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, aí, volto a frisar, a minha faca tem que cortar a direito. Não acho que ninguém tenha sido mal educado naquela comissão de inquérito. Muito pelo contrário, cada um no seu estilo fez o seu trabalho e é para isso que eles lá estão. Eles não estão lá para ser, enfim, amigos uns dos outros, eles estão lá para ser profissionais, obviamente dentro dos moldes da educação, que eu acho que todos foram, e portanto nesse aspecto acho muito bem. Tirando honestamente o deputado do PCP que foi para lá falar dos preços dos medicamentos, como se também das gêmeas tivesse alguma coisa a ver com isso. Mas enfim, ridículo. E a culpa era dos grandes grupos económicos. Bom, enfim, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.